Muito bem, bom dia para todo mundo, bom dia para quem eu ainda não falei. Que bom que a gente se encontrou de novo essa semana. Vamos continuar falando, né, sobre as cores, sobre as texturas, né, e as sensações que essas duas dois elementos da arte, né, a gente utiliza para fazer as nossas obras. Né? Então, hoje nós vamos entrar num assunto sobre cores. Então, se liga aí que nós vamos falar um pouquinho na página 65 do livro de vocês, né? Tá lá o tópico As cores e suas sensações. Então, tem um texto lá dizendo o seguinte: se pensarmos nos seres e nos objetos que nos rodeiam, percebemos que eles têm cores características. Alguns já nascem com suas cores, como os animais, as flores, as plantas e as frutas. E outros ganham cores com pigmentos naturais ou artificiais, que podem ser misturados para se obter novos tons, como as nossas roupas, os sapatos, os brinquedos, até as tintas que utilizamos para as cores. São um importante meio de expressão. Estão no vestuário, na alimentação, na decoração, nos muros, nas fotografias, nos filmes. Eles despertam sensações e emoções, sejam por sua beleza, seja porque são atribuídas a elas significados diferentes. Com a cor, a gente pode identificar, por exemplo, a alegria, a tristeza, a paz, entre outros. Além disso, elas ajudam na comunicação. Basta a gente pensar nos sinais de trânsito, né? Ou nos cartões usados para indicar alguma penalidade no futebol. Né? Então, essas cores, por exemplo, no semáforo, né, que é usado o verde, o amarelo e o vermelho, eles têm significado, né? Do pare, do atenção e do pode seguir. Né? Então, essas cores comunicam. Por exemplo, né, na parte do futebol tem o cartão amarelo e tem o cartão vermelho. Né? O cartão amarelo significa uma advertência. Cuidado, você está extrapolando. Quando ele dá um cartão vermelho, aí a coisa já fica mais séria. Né? Então, essas cores, elas falam, né? Elas comunicam. Bom, mas a gente pode perceber também que as cores, de maneiras distintas, elas têm sentidos e significados que são atribuídos a elas, mas variam de pessoa para pessoa e também ao redor do mundo. Quer ver um exemplo? A maioria das culturas ocidentais, que é a nossa cultura, as pessoas vestem roupa preta como símbolo do luto. Hoje não tem muito mais isso, mas antes as pessoas quando iam no velório, elas iam de preto, porque o preto para nós é a cor do luto. Tem outros significados também, tá? Porque para cada setor da vida tem um significado. Por exemplo, na publicidade, na psicologia, tá? Então, e a gente vai ver isso mais para frente. Por exemplo, essa cor preta, para nós, significa luto. Já lá para os orientais, né? Eles significa, branco significa luto. Quando eles vão para um velório, eles vão vestir cores brancas. Nós temos também, por exemplo, as noivas. Via de regra, né, a não ser que seja uma noiva muito diferente, mas as noivas preferem vestir branco. Né? Na Índia, por exemplo, as mulheres não vestem branco para poder casar. Elas vestem vermelho, né, com dourado, porque simboliza bastante a riqueza, né? Então eles não vestem branco. Então, assim, essas coisas das cores, elas vão diferenciar um pouquinho dependendo da cultura, né, de cada lugar, tá? Mas nós temos esse exemplo. Bom, nós falamos aqui que a natureza, ela já traz para nós as cores. A natureza é uma fonte de inspiração para muitos artistas, né? Então, nós vamos dar umas olhadinhas agora em algumas imagens, vamos conversar um pouquinho sobre isso.
As cores na natureza. E a gente já sabe, né? A natureza, ela já vem com essas cores, né? Muitos animais, até mesmo vegetais, eles mudam de cor, né? Quando nasce uma cor, depois quando vai crescendo, quando vai mudando as cores, por exemplo, os flamingos, né? Olha só, mudando a cor deles conforme eles vão ficando mais velhos, né? Então, nós temos na natureza uma diversidade de cores muito, muito grande. Inclusive, uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco é sobre as tonalidades, né? Nós vamos ver na natureza, por exemplo, uma infinidade de cores, de tonalidade de cores. Por exemplo, vários azuis, vários verdes, né? Que são as tonalidades, nós vamos ver como é que isso funciona daqui a pouco. Bom, nós falamos também lá no texto sobre os pigmentos naturais. Os pigmentos naturais, já o nome próprio já diz, né, que vem da natureza, que são os pigmentos que são utilizados para você adquirir a tinta. Por exemplo, o açafrão, que é um tempero, de uma cor amarela muito forte. E ele misturado, diluído um pouquinho de água, com cola, às vezes com um outro tipo de material, você pode usar ele como tinta. O urucum é uma frutinha, ela é desse jeito aqui, ela vem assim, dentro dessa casquinha aqui, que é toda espinhosa, vem essas frutinhas vermelhas. Só de você esfregar a mão nelas, olha aqui, ela já sai a tinta. Essa tinta, esse urucum aqui, ele é o tempero que a gente usa em casa chamado coloral. E esse urucum é a tinta dos índios. Os índios, eles utilizam o urucum para o corpo deles, para fazer lá aquelas pinturas corporais. E então a gente também encontra na natureza. A beterraba é também um vegetal, né, que solta uma tinta vermelha, né, bem forte, e a gente usa. Tem gente até que fala que mancha, né? Então, se você, por exemplo, cortar uma beterraba ao meio e colocar, né, fazer um carimbo dela, ela pode acontecer dela manchar e ficar impressa onde você carimbou, né? Fora a beterraba, nós temos também o espinafre, todas as folhas verdes, né? A couve, a cenoura, todos eles nos dão algumas cores, né? Que a gente pode misturar em outros produtos e fazer a tinta. Bom, nós também podemos obter tinta de pigmentos naturais na terra. Olha aqui quantos tipos de terra, né? Quantas cores de terra nós temos, né? Vermelhas, amarelas, ou meio brancas, marrom claro, marrom escuro. Né? Então, essa terra aqui, toda preparada, né? Colocada ela dentro d'água, para ela poder formar o pigmento. Mas muitos artistas pintam usando somente esses pigmentos naturais. Muitos artistas não lançam mão das tintas produzidas, né, que são as artificiais. Mas eles fazem todo um processo usando o que a natureza oferece para poder fazer as obras. Nós vamos dar uma olhadinha agora umas obras feitas a partir da tinta feita com os pigmentos naturais. Olha só, pode café também pode fazer, canela. Então, são vários produtos, né, que a gente encontra na natureza que a gente pode transformar em tinta. Então, olha, tem duas obras e aqui, a galeria de obras aqui, que foi feito por alunos, né, usando aqui os pigmentos naturais. Muito bem. Mas vamos dar uma lembrada aí na classificação das cores. A gente sabe que as cores, elas têm alguns grupos de cores. Então, nós vamos lá no começo, onde tudo parte dali, né? Das cores primárias, né? Que são as cores puras.
Lembrando que elas são puras, por quê? Porque a gente não consegue misturar outras cores para obter essas cores. Por isso, elas são as primárias, as primeiras cores, as cores puras, ok? E é dela que a gente consegue todas as outras cores, ok? Então, vamos lembrar aqui as cores primárias, que são amarelo, azul e vermelho. As cores secundárias, que são obtidas através da mistura das primárias. Então, para a gente lembrar, amarelo com azul vira verde, azul com vermelho vira roxo, e vermelho com amarelo, laranja. Tá? Então, o verde, o roxo e o laranja são as cores secundárias, tá? Porque a partir das primárias a gente começa a formar essas aí, ok? Bom, além dessas cores secundárias, nós temos as terciárias, que eu não coloquei aqui, mas as terciárias, elas geralmente são uma mistura de uma primária com uma secundária. Então, por exemplo, se eu pegar o amarelo, que é primário, e o verde, que é secundário, eu vou ter um amarelo esverdeado ou um verde amarelado, tá? Porque daí eu ponho um pouquinho mais de amarelo ou um pouquinho mais de verde. Se eu pegar o azul e misturar, que é primário, e misturar com o roxo, que é secundário, eu vou ter um azul arroxeado ou um roxo azulado, ok? Isso tudo, gente, a gente consegue misturar com a tinta. No lápis de cor, a gente não consegue muito, porque os pigmentos dos lápis são muito duros, e eles não vão se misturar a ponto de a gente obter uma mistura homogênea, ou seja, uma cor entra dentro da outra, fazendo com que se transforme em uma outra cor. Né? Isso a gente obtém através da tinta. Né? A gente pode fazer alguns experimentos quando a gente voltar, né, às nossas aulas presenciais, e a gente pode fazer umas experiências aí para ver essas cores. Bom, além dessas cores, nós temos também as cores quentes. Ela está associada ao fogo e ao sol, na nossa cultura, tá? Que é o vermelho, o laranja e o amarelo. Essas cores, elas transmitem luminosidade, transmitem energia, tá? Então, tem a ver com coisa quente, tá? Cores frias, ela está associada à água, às matas e transmite a sensação de frio, que são as tonalidades do azul, do verde e do roxo, ok? Bom, além dessas outras, nós temos ainda outros grupos que nós vamos ver mais para frente, mas hoje a gente vai ficar nessas cores aqui e vamos falar sobre as tonalidades. Como é que a gente consegue as tonalidades? Ou seja, como é que eu consigo fazer com que as cores puras, que são todas essas que nós falamos agora, ficarem mais claras ou ficarem mais escuras? Tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha em como que se formam essas tonalidades. Tá? As tonalidades de uma cor são obtidas através da adição do preto ou do branco. Quando acrescentamos um pouco de branco ou preto em uma cor pura, estamos fazendo uma escala tonal, que chamamos também de degradê, que em francês significa perda gradativa da intensidade da cor. Então, observa na imagem o vermelho puro. Então, eu vou colocando um pouquinho de branco, ficando mais rosa, mais um pouquinho de branco, mais rosa, até saturar e ficar totalmente branco. Ou, da mesma forma, se eu coloco o preto, eu coloco um pouquinho de preto, ele vai escurecendo, mais um pouquinho ele escurece mais, e mais um pouquinho ele vai escurecendo. E aqui nessa imagem, aqui em cima da ver, ele vai chegar até o preto, porque ele vai saturar, ou seja, ele vai acabar com a cor pura e vai ficar na cor que você foi colocando. Então, a gente consegue as tonalidades na tinta usando o preto, usando o branco. Nesse azul também, ó, o azul aqui, o azul puro. Então, eu vou colocando o preto, ele vai escurecendo, escurecendo até virar preto de novo. Ou eu vou colocando branco, 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 até ficar totalmente branco. Então, assim que eu consigo. Bom, assim eu consigo usando a tinta, né? Como eu já expliquei, a tinta é mais fácil, por quê? Porque eu vou misturando e ela vai se tornando uma mistura homogênea, então eu vou conseguindo essa escala tonal. Como é que eu consigo isso no lápis de cor? Eu só consigo isso através da força que eu vou empregar no lápis quando eu for pintar. Então, se eu quero um vermelho bem puro,
eu vou apertar o lápis bem forte. E aí eu vou mais fraco, mais fraco, mais fraco, até ficar bem clarinho. Isso eu consigo fazendo com o lápis de cor, através da pressão que eu vou exercer no lápis quando eu riscar no meu papel. Como é que eu consigo uma escala para o escuro? Eu não tenho como fazer isso, a não ser eu pintar e passar um pouquinho de preto por cima, mas assim mesmo não vai, a gente não vai obter uma cor totalmente homogênea. Né? Então, na verdade, a gente consegue bem a tinta. Bom, como é que isso funciona na arte, né? Essa coisa de usar uma cor e sair delas tonalidades usando preto e branco, a gente tem um segmento, né, na arte, que a gente chama de monocromia. O artista usa uma cor só e faz a sua obra usando o branco e usando o preto. Observa nessas obras aqui, essa obra é do Pablo Picasso, é uma fase azul. É uma fase triste da vida do Picasso, em que ele se encontrava triste por vários acontecimentos. Isso refletiu na obra de arte dele. Então, vocês podem observar que nessa fase azul, ele usa o azul e vai trabalhando a luz do branco e com a sombra, né, o escuro através do preto. Então, fica uma obra monocromática, porque mono é de cromia de cor, uma cor, tá? E eu consigo essas tonalidades de uma cor só, pintando aqui, ó, fazendo como o Picasso fez usando a cor azul. A gente também pode encontrar nas obras de arte o uso das cores quentes. Né? Então, observa aqui essas 4 obras que eu coloquei aqui para vocês, e predominantemente o uso das cores são quentes. Gerações do Van Gogh, era um artista que ele gostava muito dessa questão bem forte. Aqui, Gerações, e uma outra obra aqui, também, ó, predominantemente o amarelo com um pouco de laranja, ó, e aí uma obra um pouco mais com as cores quentes. Essa aqui é uma obra abstrata, feita a partir de círculos, né, usando só os círculos. Tem aqui uma cor azul no meio aqui, mas a predominância do quadro, inclusive no fundo do quadro, são as cores quentes, né, o amarelo. Também nessa outra obra, olha, tem muito vermelho, muito amarelo, muito laranja, né, nas figuras das pessoas aqui, ó. Então, a obra de arte, né, aí você pode usar um grupo de cores igual a esse cores quentes. Também nós vamos encontrar as cores frias, né? O Van Gogh também usava as cores frias, porque ele tinha uma coisa muito forte com o céu. Então, ele representava muito o céu, a natureza. Né? Em alguns quadros, essa noite estrelada, predominantemente aqui, azuis e verdes. Né? Então, aparece um pouquinho de amarelo, mas é bem pouquinho. Então, a obra passa quase que ser totalmente uma cor fria. Nós vimos isso também nas cores aqui da obra aqui, do Amaral. Tem algumas cores, mas predominantemente a gente tem o verde e o azul. Né? No céu, nas montanhas, no lago, né? E na vegetação aqui. Essa aqui também é um detalhe de uma obra do Van Gogh, que são as flores azuis, bastante verde, bastante azul. E aqui do Romero Brito, embora ele use muitas cores, essa obra aqui, né, esse detalhe aqui, predominantemente a gente está vendo aí que tem bastante cor fria. O verde, o azul, o roxo, né, que são as tonalidades das cores frias. Usar um grupo de cores funciona bem na obra. Bom,
Eu separei algumas obras para vocês, que é o uso das cores primárias e secundárias. Alguns artistas, eles misturam essas 6 cores, né? Mas alguns usam apenas as 3 cores primárias ou as cores secundárias. Aqui nesse quadro do Aldemir Martins, os gatos, a família de gatos, ele usou predominantemente aqui as cores primárias, né? Vermelho, azul e amarelo. E é uma obra do Miró, João Miró. Ele também gosta muito de usar as cores primárias, mas também usa as cores secundárias. É que eles não misturam as cores para ter tonalidade, eles usam as cores chapadas, as cores puras na tela. Também é uma obra, né, umas casinhas aqui, ó, o azul, vermelho, amarelo, verde, né, que são as cores secundárias e primárias, ó, o chão meio arroxeado, né, o verde lá das plantas. É uma outra obra do Miró também. Aqui, ó, praticamente a obra dele tem as cores primárias, vermelho, azul e amarelo. Tem o Mondrian, que é um artista que trabalha com bastante abstrato. Abstrato é aquela obra que a gente não reconhece nenhuma figura, né? E elas são feitas normalmente com as figuras geométricas, linhas, pontos. E essas obras do Mondrian, elas, predominantemente, ele tem uma coleção dessas obras aqui, tem várias obras desse estilo aqui, que ele usa as 3 cores primárias. A gente chama composição em amarelo, azul e vermelho. E ele usa também o branco e o preto, não para misturar as cores, mas para colocar ao lado das outras cores. Então, tanto nessa obra como nessa, ele usa alguns quadrados pretos, brancos, vermelho, azul e amarelo. Aqui ele já não usa o preto, ele só usa o preto para fazer as linhas. Aqui ele põe alguns quadrados, ele pinta, né, de vermelho, amarelo e azul, deixa os outros brancos. Mas tem o contorno preto, para não ficar apagado, né? Muito bem, gente. O desafio dessa semana é nessa obra do Mondrian. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão se inspirar nessa obra do Mondrian, abaixo, essa obra que está aqui, e façam uma composição. Só que você deverá mudar o grupo de cores. Tá? Então, ele não usa as cores primárias? Então, nessa obra, ele usou as cores primárias. Você muda isso em sua obra usando outro grupo de cor. Por exemplo, use as cores secundárias. Não precisa você fazer igual essa aqui. Basta que você faça lá os traçados, né? Faz os riscos lá, os quadrados. E depois, ao invés de pintar com as cores primárias, vocês vão escolher outro grupo de cores. Quais são esses grupos de cores? Vocês podem, por exemplo, aqui, usar as cores secundárias, que é o verde, o laranja e o roxo. Vocês podem usar só as cores quentes, ou vocês podem usar só as cores frias, tá? Ou vocês podem fazer um monocromático. Esse monocromático aí é usando as escalas tonais, que é o lápis de cor, é quando você pinta um mais forte, um mais fraco. No lápis de cor, às vezes, na caixa de lápis de cor de 12 cores, a mais comum, nós temos 2 tipos de vermelho. Vermelho claro e vermelho escuro. Verde claro, verde escuro. Azul claro, azul escuro. Vocês podem usar essas cores, né? Escolhe uma delas, né? Ou azul, ou o vermelho, ou verde, enfim. E vocês vão trabalhar de forma monocromática, ou seja, um quadrado vocês pintam bem forte, o outro vocês pintam mais claro, o outro bem mais clarinho, deixam uns brancos, e vocês podem fazer. Então, lembrando aqui o que eu falei, vocês vão usar o mesmo tipo de traçado que o Mondrian usou, não precisa ser igual, vocês vão fazer, pega a régua, faz aí os quadrados, depois escolhe lá um grupo de cores, que pode ser secundárias,
Pode ser só cores quentes, pode ser só as cores frias, ou pode ser o monocromático, usando o lápis de cor para vocês obterem as tonalidades. Vocês vão poder também pintar, nesse caso aqui, ó, alguns quadrados pretos e deixar alguns brancos. Okay? Não deixa muito branco, porque senão daí a obra não fica muito legal. Esse, gente, é o desafio dessa semana para vocês, além do trabalho da atividade programada. Então, vocês estão observando que nós temos 2 atividades sempre durante a semana, tá? Mãos a obras aí, que eu vou ficar aguardando, depois que vocês terminarem, vocês tirem uma foto e manda para mim, ok? Vamos lá, nós vamos assistir um vídeo bem rapidinho, só para ilustrar um pouquinho como é que um artista lá faz uma pintura usando as cores quentes e as cores frias. Tá? Só passar o vídeo para vocês, nossa aula já está quase terminando, mas fiquem atentos que nós vamos assistir rapidão esse vídeo aí. Esse vídeo, depois, eu vou deixar o link aqui nos slides depois, e a hora que vocês receberem os slides, vocês podem acessar o link para assistir de novo, ok? Gente, usando tinta, como é bom, né? E viu o papel que ele usou? Um papel bem poroso, né? Um papel que não deixa escorrer a tinta, né? Gente, a nossa aula de hoje foi isso, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho o mundo das cores e eu deixei o desafio para vocês de fazer aquela obra do Piet Mondrian, ok? Muito obrigado pela presença de vocês e até na semana que vem a gente se encontra novamente. Vou deixar para vocês o link lá nos slides e pedir para a Rosana encaminhar para vocês, e aí vocês podem acessar. Okay? Beijos para vocês, fiquem com Deus, até mais.